Olá, turma de Estruturas Algébricas 2, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos estudar a seção intitulada no livro texto Grau de uma extensão. Mais uma coisa que a gente vai demonstrar nesse vídeo, que o autor do livro fez tanta questão de destacar, é que se você tiver elementos alfa e beta algébricos, então, sobre um certo corpo, se a gente vai mostrar que a soma deles também é algébrico, o produto, o inverso de um deles, ou seja, o que a gente vai demonstrar é que o conjunto dos elementos algébricos como corpo também forma um corpo. E essa é uma das coisas que a gente vai fazer na exposição de hoje, bem importante. Esse corpo, que contém todos os elementos algébricos sobre um dado corpo, é chamado de feixe algébrico do corpo em questão. Bem, então, vamos primeiro relembrar o que a gente tem estudado até agora, para a gente fazer conexões. Até esse momento, a gente estudou que, dado um corpo K, e um elemento alfa, de preferência fora do corpo K, a gente criou um novo corpo, que foi o corpo obtido a partir de K pela adjunção da raiz alfa. Esse alfa que era a raiz de um polinômio irredutível. E a gente demonstrou que esse corpo ele é o conjunto de todas as combinações das potências de alfa, até a potência que antecede o grau do polinômio irredutível, ou seja, na forma A0 mais A1 alfa, até chegar em A índice. Se eu vou dizer que o polinômio irredutível tem grau n, se eu sei que o grau do polinômio irredutível de alfa sobre k é igual a n, então você vai fazer as combinações até chegar na potência de ordem n-1, porque é sempre um anterior a isso aqui. Então fica a elevado a n-1 vezes alfa elevado a n-1, onde todos esses escalares aí, esses coeficientes a0, a1, a n-1, pertencem ao corpo K. Aí nós demonstramos nas exposições anteriores que isso aqui é feito de forma única, ou seja, esses escalares A0, A1, a n-1 determinam quem são os elementos desse corpo. Ou seja, o A1 é o que multiplica a potência alfa, o A5 é o que multiplica alfa elevado a 5. Ou seja, isso aqui nada mais é de dizer que esse corpo ele é gerado, visto como espaço vetorial, pelos vetores 1, alfa, alfa ao quadrado, até chegar em alfa elevado a n-1. Ou seja, o que a gente está dizendo é que esse corpo K de alfa ele é um espaço vetorial de dimensão n sobre K. Aí fala, professor, mas aqui a gente não vai ficar se perdendo não por causa do estudo de linear? Não, porque quando a gente estudou álgebra linear, a gente demonstrou um resultado bem importante que dizia todo vetor do espaço ele é escrito de forma única como combinação linear dos elementos de uma base. E aqui é o que está acontecendo, porque a gente mostrou que todo elemento desse corpo é dessa forma, ou seja, então isso quer dizer que os vetores, os elementos, e portanto 1, alfa, alfa elevado a menos 1, geram esse corpo. E a gente demonstrou também numa exposição anterior que isso é feito de forma única. Ou seja, esses elementos A0, A1, a n-1 são as coordenadas do vetor com relação a essa base. Ou seja, isso aqui, esse conjunto, é uma base do espaço vetorial K de alfa sobre K. Então, esse conjunto aqui B, 1, alfa, alfa ao quadrado, até alfa elevado a menos 1, é uma base e, portanto, uma base do espaço K de alfa sobre o corpo. Que corpo? Os coeficientes aqui, A0, A1, estão em qual corpo? Estão em K, então sobre o corpo K. Ou seja, na realidade, o que a gente está dizendo é que a dimensão do espaço vetorial K de alfa sobre o corpo K é exatamente o grau,
relembrando aqui que os vetores de 1 até n menos 1 têm n vetores, que é exatamente o grau do polinômio irredutível de alfa sobre k. Então esse número aqui é exatamente igual a n, que era o grau do polinômio irredutível de alfa sobre k. No estudo das extensões de corpos, a gente não vai escrever dessa maneira não, tá? A gente vai escrever da maneira mais associada com você estudar lá em grupos. Você vai colocar entre colchetes, primeiro o maior, a extensão, k de alfa, e depois o menor, o que é estendido. Então a gente lê isso aqui é a dimensão do espaço vetorial k de alfa sobre k, né, se for finito, ou apenas o grau da extensão. Então o grau da extensão é simplesmente, não tem nada de muito novo. Esse aqui é o grau da extensão, que é exatamente o grau do polinômio irredutível. Esse nome grau faz sentido, porque ele é associado a um polinômio, e o polinômio tem grau, mas em termos de espaço vetorial, a gente pode chamar apenas de dimensão desse espaço sobre esse. Então o grau da extensão nada mais é do que a dimensão dos dois corpos vistos como um espaço vetorial de um sobre o outro. Ou seja, então o que a gente demonstrou naquele momento, que é uma proposição dessa seção, chamada proposição 3.b, que a gente já fez antes, que eu vou colocar aqui, seja K um corpo e L uma extensão de K, se alfa é um elemento algébrico sobre K e o grau do polinômio irredutível é n, então esse conjunto 1, alfa 2, alfa n menos 1 é uma base K de alfa sobre K, que foi exatamente o que eu acabei de explicar e discutir com vocês um certo tempo. Isso é uma coisa muito boa, porque agora a gente pode usar tudo que a gente sabe de espaço vetorial nesse estudo que a gente está fazendo agora. Agora vamos demonstrar A gente falou primeiro a proposição 3.b, mas tem a proposição 3.a, que é bem interessante, porque agora a gente tem que se um elemento ele é algébrico, então é porque tem um polinômio irredutível, esse polinômio irredutível tem um grau, a gente pode encontrar essa base. Agora, se a gente tiver o contrário, se a gente tiver, por exemplo, uma base desse tipo, uma base formada por uma quantidade finita de vetores, potência de um elemento alfa. Isso quer dizer que a extensão ela é algébrica, ou seja, dado um elemento alfa, eu vou conseguir encontrar um polinômio irredutível para o qual vale isso aqui. Então vamos falar sobre isso agora. Primeiro vamos dizer o que significa dizer que uma extensão é finita. O que significa dizer que uma extensão é finita? Uma extensão finita quer dizer que a dimensão é finita. Ou seja, a gente vai dizer que L contendo K é uma extensão finita. Como os dois são corpos, a gente já viu, por exemplo, com o geometria linear, que sempre que você tem um corpo contendo outro, o corpo que contém é um espaço vetorial do menor, né, sobre esse menor. Então isso aqui, quando eu falo é uma extensão de corpos, eu também estou falando que que esse K é um subespaço desse. Dizer que a extensão é finita é dizer que a dimensão quanto espaço vetorial é finita. Ou seja, quando a dimensão do espaço vetorial de L sobre K é igual ao número n, que é finito. Isso que significa dizer que a extensão é finita. Estou tossindo hoje. Bem, então, por exemplo, a gente já viu que Q de raiz de 5 é um espaço vetorial de dimensão 2 sobre Q. A dimensão disso aqui é igual a 2. Então, essa extensão é uma extensão finita. A gente também viu na exposição anterior que Q de
Vou chamar aqui ômega sobre Q é igual a 4, onde esse ômega é raiz quinta da unidade. Foi na última exposição que a gente viu isso. Raiz quinta de 1. A dimensão aqui, como a dimensão desse espaço fatorial é 4, então é finita, então a gente tem uma extensão finita. Um exemplo de uma extensão que não é finita é Q de π. Quando você faz Q e tenta estender isso por π, aí a gente viu que, só que aqui é entre colchetes, tá? É sempre entre colchetes quando a gente está falando sobre extensão. Q de π não é uma extensão finita, como a gente já viu. A gente não provou isso, né? É fácil provar, não é uma extensão finita. Ela não é, π não é algébrico sobre Q, π é o transcendente. Então a extensão ela não é uma extensão finita, é uma extensão infinita, vamos dizer assim. Um resultado bem interessante é que diz que quando você tiver extensão finita, ela é necessariamente algébrica, que é a proposição 3.a. Seja K um corpo e L uma extensão de K finita, então L também é uma extensão algébrica. Isso aqui vai ser muito importante para a gente, que vai facilitar demais algumas demonstrações mais para frente. Então, o que a gente tem que demonstrar? Nós temos que demonstrar que se eu tenho um elemento qualquer em L, esse elemento tem que ser algébrico sobre K, porque a gente está dizendo que L é uma extensão algébrica. Então, para fazer isso, vamos pegar um elemento. Vamos pegar um elemento alfa em L e mostrar que esse alfa ele é algébrico sobre K. Então, vamos fazer isso. Então, o que a gente tem que demonstrar é que L é algébrico sobre K, ou seja um elemento alfa pertencente a L, nós devemos demonstrar que existe um polinômio P de x pertencente a K de x, tal que P em alfa é igual, ou seja, alfa é um zero desse polinômio. É isso que a gente tem que demonstrar. A gente quer mostrar que a extensão L ela é algébrica sobre K. Para fazer isso, vamos analisar o que acontece com o corpo que é obtido da parte de K pela extensão de alfa, K de alfa. Esse aqui com certeza contém K. E está contido em L porque o elemento alfa pertence a L, portanto, todas as potências de alfa também pertencem a L, lembrando que L é um corpo. Então, K de alfa está totalmente dentro de L, porque tem as potências e tem os coeficientes, que estão dentro. Os coeficientes dessas potências, né, quando a gente escreve como forma de vetor. Bem, então, isso quer dizer, aqui está como sendo corpos, né? K, o corpo K está dentro do corpo K de alfa, está dentro do corpo L, mas se a gente vê como espaço vetorial, o que a gente está dizendo é que o espaço vetorial K de alfa é um subespaço de L. Né? Ou seja, vou escrever aqui. Por ser subespaço, o que a gente pode dizer da dimensão do subespaço K de alfa com relação à dimensão do espaço todo L? Se é subespaço, a dimensão tem que ser menor. Subespaço de L. Como a gente está supondo aqui que a extensão é finita, a dimensão de L sobre K é um número, é N. Vou chamar de M, tá? Igual está no livro. K de A subespaço de L, portanto, o que a gente tem é que a dimensão do espaço vetorial K de alfa sobre K, que a gente está escrevendo dessa maneira aqui, é menor do que a dimensão de L sobre K. Que a gente está supondo aqui na hipótese que isso aqui é um número finito, tá? Que eu vou chamar de M. Pode ser menor ou igual, né? Que o K de alfa pode ser o próprio L. E esse aqui eu vou chamar de N. Ou seja, então a gente tem que a dimensão do subespaço K de alfa é menor do que a dimensão do espaço todo, que é L. Logo, como a dimensão aqui é N,
os, vou chamar assim, vetores 1, alfa, alfa ao quadrado, alfa elevado a n menos 1. Tem aqui, eu tenho n menos 1. Eu preciso mais um, n. Vou pegar até n. De 1 até alfa elevado a n, aqui nós temos quantos vetores? De 1 até alfa elevado a 1 até alfa elevado a 1, nós temos n. Com mais 1, eu tenho n mais 1 vetores. Os vetores... Os n mais 1 vetores, os vetores, colocando que são em quantidade, para ficar mais bonitinho, n mais 1, são... Eu sei que a dimensão do espaço aqui é n. Então, se eu tenho qualquer quantidade de elementos maior do que n, são necessariamente linearmente dependentes. Por ser elementos dependentes, quer dizer que a gente pode encontrar escalares, não todos nulos. Logo, existem A0, A1, A índice n pertencente ao corpo, o corpo sobre os quais eles são espaçoriais, que no caso é K, pertencente a K, tais que nós podemos escrever o vetor nulo, que é o próprio zero, como sendo a combinação linear desses vetores. Então vai ficar A0 mais A1 alfa, até chegar a n, alfa elevado a n, igual a zero. Ou seja, nós encontramos coeficientes que eu escrevo essa combinação dessas potências de alfa como sendo exatamente igual ao vetor nulo, né? Isso quer dizer, então, que esse alfa ele é o zero do polinômio que tem como coeficientes esses coeficientes aqui. Ou seja, alfa é zero do polinômio P de x que pertence a K de x, os coeficientes que são todos em K, onde P de x é exatamente igual a 0 mais A1x até em AN x elevado a n. Ou seja, portanto, aliás, que é o finalzinho, alfa é algébrico sobre K. E o que a gente queria mostrar era que L, a gente quer mostrar que L ele é uma extensão algébrica, ou seja, que todo elemento de L é algébrico. A gente pegou um elemento alfa qualquer. Para esse alfa qualquer, a gente demonstrou que esse alfa é algébrico. Então a gente mostrou então que qualquer que seja o elemento de L vai ser algébrico sobre K. E com isso, a gente demonstrou que se você tiver uma extensão finita, essa extensão ela é necessariamente algébrica, que foi a proposição 3.1. Então, como corolário dela, nós temos o seguinte corolário, que na realidade é só escrever o que a gente acabou de falar. O autor ali fez questão de destacar como corolário. Alfa é algébrico sobre K, se e somente se a dimensão, né, o grau da extensão é finita. Então, se tiver uma extensão finita por um único elemento aqui, intensamente é algébrico. E se ele for algébrico, é claro que vale isso, porque esse aqui é exatamente o grau do polinômio redutivo de alfa sobre K. Agora nós vamos enunciar um resultado de álgebra linear que vai ser muito importante para a gente demonstrar que existe o feixe algébrico de um corpo. No livro aparece como proposição, vou colocar como lema, porque ele fica um pouco fora do... É um resultado de álgebra linear, mas que tem várias implicações aqui no nosso estudo. Se você tiver aqui extensões de corpos
L é uma extensão de K e M é uma extensão de L, e tanto a extensão de M para L finita e de L para K finita, então quando eu pensar na extensão de M para K, também vai ser finita. E o mais interessante é que a extensão de M para K tem grau, o produto dos graus das outras duas que são finitas. Ou seja, falando como espaço vetorial. Se L é um espaço vetorial de dimensão finita sobre K e M é um espaço vetorial de dimensão finita sobre L, então M vai ser um espaço vetorial de dimensão finita sobre K e a dimensão de M, nesse caso que são corpos, vai ser o produto das duas dimensões. A prova desse lema é uma coisa típica de álgebra linear. Eu vou fazer apenas uma parte. Vou mostrar, por exemplo, que a dimensão de M sobre K, ou seja, a base tem a quantidade de elementos da base de M sobre L vezes a quantidade de elementos da base de L sobre K. Então, para isso, vamos chamar de U. Vai ser uma base que eu vou chamar de U1, U2, até UM, uma base de L sobre K. E vou chamar de V dos vetores V1, V2. Não é obrigado a ser a mesma quantidade de elementos da vetor nessa base. Vou chamar de Vn base de M sobre L sobre K, M sobre L. Que são as hipóteses que essas duas bases são finitas. M sobre L tem dimensão finita. O espaço vetorial de M, o espaço vetorial M, visto como corpo sobre L, como espaço sobre L é finita, e a dimensão de L sobre K. A dimensão espacial L sobre o corpo K também é finita. Bem, agora o que a gente quer fazer? A gente quer mostrar que M tem dimensão finita sobre K. Como eu sei que aqui tem a base aqui do espacial M sobre L tem U vetores, a base espacial L sobre K tem N vetores, então a gente espera que a base seja exatamente o produto das duas, e vai ser. Vou chamar W como sendo exatamente o produto de U por V, no sentido que a gente está acostumado em álgebra, tá? U por V, que é exatamente quem? São todos os elementos da forma U vezes V, onde Uzinho pertence a U e Vzinho pertence a V. E nós vamos mostrar, por exemplo, que esse conjunto é LI. Relembrando, para mostrar que um conjunto é LI, a gente escreve o vetor nulo como uma combinação linear deles e mostra que os coeficientes têm que ser todos eles iguais a zero. Então vamos escrever. Aqui vão ter vários, né? Esse U vezes V, lembra que U é um elemento de U que vai de U1 até o M. Então, aqui vai ter U1 vezes V1, U2 vezes V2, U1 vezes V3, U1 vezes V. Vai ter U1 multiplicado por todos os elementos de V. Vai ter U2 multiplicado por todos os elementos de V. Ou seja, os elementos desse conjunto vão ser da forma. Eu vou fazer um pouco diferente do que está no livro, tá? U1, V1. Vai ter U1, V2, até U1 vezes V, o último dos V, Vn. Depois vai acontecer a mesma coisa com o U2. Vai ter U2, V1, U2, V2, até U2, Vn. E assim até o último dos Us. Os últimos dos Us é o M. Então vai ter o M, V1, o MV2 até o MVN. Então vai ter todos esses aqui. A gente vai fazer uma combinação linear de todos esses vetores aqui. Então vai ter aqui escalares, multiplicando cada um deles. E para facilitar, eu vou escrever esses escalares assim. O escalar que está multiplicando o 1V1 vai ser o A11. O escalar que multiplica 2V2 vai ser o A12. E assim sucessivamente. Até que seria
o coeficiente do U é o primeiro, U, N. Aí mais quem está fazendo uma combinação de todos eles mesmo. Até aqui agora seria A2, 1, o coeficiente aqui do U aparece como o primeiro coeficiente aqui no A. Então aqui como é o U2, aqui é A2. Mais A2, 2, e assim sucessivamente. A2, N. Até o último de todos. Mais. Esse último seria quem? Seria o AM, N. Pronto, eu quero que isso aqui tudo seja igual ao vetor nulo. É uma combinação linear de todos os elementos que estão no produto de U por V, né, que chamei de W. Bem, agora a gente quer mostrar que isso aqui, todos esses escalares têm que ser zero. Como a gente faz isso? A gente pode colocar aqui, por exemplo, o V1, aqui é A índice M1. A gente pode colocar o V1 em evidência em toda essa primeira coluna aqui. Ó. Tem V1, V1, V1. Então vai ficar um número multiplicando o vetor V1. A mesma coisa aqui na segunda coluna, que tem V2, V2, a gente pode colocar o V2 em evidência. Então quando a gente fizer isso, e agora eu vou colocar em forma de somatório para poder caber, tá, pessoal? Quando a gente colocar o V1 em evidência, vai ficar... Vou tentar colocar aqui sem somatório. A11, U1, mais A21, U2, até o último de todos, que seria AM1, tudo isso aqui multiplicado por V1, que é a primeira coluna. Tá vendo? Coloquei V1 aqui em evidência, fica A1, V1, A21, U2, AM1, o M aqui é A11, U1. Agora, mais... Mesma coisa agora para o vetor V2. Vai ser bem parecido, só que vai começar tudo, em vez de começar tudo com 1 aqui, o primeiro vai começar tudo por... Ao invés de aqui ser 1, aliás, o segundo ser 1, o segundo vai ser tudo 2. Então vai ter o A12, o 1 mais A22, o 2 até A M2, V2. Mas até o último de todos, que aqui vai aparecer o V índice N, que é o último de todos, multiplicado por um elemento desse tipo aqui. A M1, o 1 mais AM2, o 2, até o último que seria AMN, MN, o M. Isso aqui tudo dando igual a zero. Então a gente tem uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, dando vetor nulo. Só que os vetores V1, V2, Vn são os vetores que estão numa base do espaço. São vetores ali, ó, os vetores V1, V2, Vm, são vetores da base de M sobre L. Então, como eu escrevi o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores, V1, V2, Vm, então os escalares, todos eles têm que serem iguais a zero. Ou seja, está ficando melhor as coisas para a gente tem que todos esses escalares aí são iguais a zero. Ou seja, quem são os escalares? É A índice. Vou colocar mais para cá. A índice 1M. Deixa eu colocar aqui que eu já estou perdido. Quem são os escalares? Todos eles são iguais a zero. É A1, U1, A2. São esses aqui. Então, todos esses aqui vão ser iguais a zero. Vamos ter que A1, U1 mais A1, A2, o 2 mais até A M1, U, N. Pessoal, aqui nesse negócio que eu fiz, ó, eu esqueci de colocar aqui os U's aqui, ó, no finalzinho. Aqui tem um U. O quem? O M. Aqui, em todos eles tem o M, que eu esqueci de colocar.
Bem, agora sim. Então, esses aqui, todo o primeiro é zero. Eu vou lá fazer para esse, mas para todos os outros vou fazer a mesma coisa, tá? Então, todos desse tipo vão ser iguais a zero. Só que agora a gente tem os vetor o 1, o 2, o n, que são LI, e a gente escreveu o vetor nulo como uma combinação linear deles. Conclusão, como eles são LIs, isso aqui implica como o 1, o 2, o n é LI, e a gente escreveu o vetor nulo como uma combinação linear deles, nós vamos ter que o, todos esses escalares têm que ser iguais a zeros. Então, A11 é igual a A21, todos eles são iguais a M1, que são iguais a zero. Aí, da mesma maneira, a gente mostra que todos os outros A, Is e J, aliás, são iguais a zero. A gente fez isso aqui para a primeira, isso aqui é exatamente, esse elemento está aqui, é esse primeiro de todos aqui, ó. A1, até A2, até AM1, o M. É zero por quê? Porque esse aqui dentro tem são zeros porque os vetores V1 e V2 são LIs. Aí isso aqui sendo zero, todos os caras têm que ser zero porque os vetores 1, 2 e o M são LIs também. A mesma coisa eu falei para todos os outros. Ou seja, nós temos que o conjunto W, que é os elementos da forma o I VJ, onde o I vai de 1 até N, deixa eu ver, não, o I vai até M. E o J vai de 1 até N, L. A prova que gera é bem parecida com essa. Você vai usar a mesma ideia que a gente usava, por exemplo, no curso de álgebra linear. Não é uma coisa muito difícil, vai ficar como exercício para vocês fazerem. Mas é a ideia parecida com isso aqui. Você vai primeiro para usa primeiro que M é gerado por L, mais L, por sua vez, é gerado por K, e aí só faz a substituição e mostra que M é gerado por os elementos da forma U vezes V. Bem, esse lema ele é importante porque a partir dele agora vamos demonstrar um resultado bem importante, que é o seguinte, que quando você tem dois elementos algébricos sobre um corpo, a soma deles, o produto, a diferença, a divisão de um pelo outro, tudo está dentro desse corpo. Deixa eu me achar aqui. É tanta folha que às vezes é melhor escrever. Que é, no livro não está com um corolário, tá? E não está desse jeito não, está de outra maneira. A proposição é a seguinte. Se alfa e beta são algébricos sobre um corpo K, então também são algébricos a diferença, o produto e o inverso dos elementos algébricos. Isso vai demonstrar, por exemplo, que é um corpo, né? Porque esses elementos aqui, alfa menos alfa para dado alfa e beta, se a gente mostrar que é fechado para a diferença, é fechado para o produto e é fechado para o inverso, então vai ser um subcorpo de um corpo maior, que é, por exemplo, o corpo, por exemplo, dos complexos. Se a gente estiver falando sobre extensões de corpos racionais. Então vamos fazer essa demonstração. A ideia é utilizar o lema anterior. A gente vai fazer primeiro uma extensão para um elemento, depois pega e estende para o outro elemento, como a gente fez antes no nosso curso. Então a gente vai pegar, dado o corpo K, nós vamos considerar a extensão por alfa, K de alfa, que esse aqui é uma extensão finita. Digamos que seja N, tá? Por quê? Porque a extensão algébrica, a questão algébrica, e na realidade isso aqui é o grau do polinômio redutivo de alfa sobre K. Bem, agora nós vamos fazer uma extensão desse outro corpo por beta. Para não ficar complicando muito a notação, vamos chamar de L como sendo K de alfa. E eu vou fazer L de beta, que é um corpo que contém L, ou seja, que contém K de alfa.
A gente sabe, a nossa hipótese é que você tem alfa e beta algébrico sobre K. O que a gente quer demonstrar é que a soma é algébrica, o produto, a diferença, o inverso. A gente vê tudo de uma vez só, porque a gente vai mostrar que o conjunto dos elementos algébricos forma um corpo. O conjunto de elementos algébricos sobre K forma um corpo. Para fazer isso, a gente então tem essa segunda situação. A gente considerou o corpo que a gente estende K por alfa, que chamamos de L, e o corpo que a gente estende L por beta, que a gente não chamou de nada, tá? Podia chamar de M para ficar igualzinho à proposição. Chamar de M, então. Aí o que está acontecendo? A gente sabe que M, que é L de beta, é uma extensão de L, que é K de alfa, que é uma extensão de K. De K de alfa para K a extensão é finita. De L de beta sobre K de alfa, será que a extensão é finita? Mais uma vez, aqui é colchete, tá, pessoal? Será que é finita? É, né? Porque, ó, se beta é algébrico, eita, sobre K, isso significa dizer o quê? Que beta é raiz de um polinômio com coeficientes em K. Essa é a definição de dizer que um elemento é algébrico sobre um corpo. A gente está perguntando será que beta é algébrico sobre K de alfa também? É, né? Porque K de x está contido em K alfa de x, né? Porque o corpo K de alfa contém um corpo K, então K de x está contido nesse. Então, se o elemento beta ele é algébrico sobre K, ou seja, beta é raiz de um polinômio P de x que pertence a K de x, esse polinômio P de x que pertence a K de x também pertence a esse aqui, né? Porque K de x está dentro desse. Ou seja, P de x também pertence a K alfa, que é L. Então, L de x. Isso significa, então, que se beta é algébrico sobre K, então beta também é algébrico sobre qualquer extensão aqui que contenha K. Nesse caso, eu peguei o K de alfa apenas. Então, voltando agora para o que a gente tem, mais uma vez, então a gente está com essas extensões. K é estendido algebricamente por alfa, tem K alfa. Já esse corpo, que eu chamei de L, também é estendido de forma algébrica por beta. Se são algébricas, são finitas, a gente demonstrou isso na aula de hoje. Ou você pode usar também que por serem algébricas, essas dimensões é a dimensão, né, desse espaço sobre esse é o grau do polinômio irredutível. Então, são números finitos. Portanto, usando o lema, a gente tem que... Deixa eu até escrever aqui. A gente tem assim aqui. L de beta. Mais uma vez, colocando sobre L, é finita. E L sobre K é finita também. Então, pelo lema, nós temos que... Deve ter colocado M aqui, né? Que L de beta sobre K também é finita. E vale exatamente o produto das dimensões desses dois. Então, se é finita, a gente acabou de demonstrar que toda extensão finita ela é algébrica. Logo, a extensão L de B, que na realidade contém, isso aqui contém alfa e beta, né? Porque a gente estendeu esse corpo, ele é obtido através da extensão, primeiro por alfa, então alfa está dentro, e depois por beta. E é um corpo.
Então, essa aqui é a extensão algébrica. Os elementos alfa e beta estão aqui dentro, então vai estar também a soma, né, porque isso é um corpo, tanto alfa mais beta, como alfa menos beta, como alfa vezes beta, como o inverso de alfa, se alfa for diferente de zero, vai pertencer, estão em M, que a gente escreveu de L de beta, mas que na realidade é L de K de alfa e beta. Pronto, aí como a gente demonstra, se você tiver dois elementos algébricos, a soma deles também é algébrica, a diferença, o produto. E o que a gente então demonstra na realidade é um fato bem interessante e importantíssimo que o livro colocou como corolário, que é o fecho algébrico de um corpo. O que é o fecho algébrico de um corpo? O fecho algébrico de um corpo é o conjunto de todos os seus elementos algébricos. Então aqui, esse traço assim é como o fecho lá do curso de conjuntos fechados, tá? O fecho algébrico dos racionais com relação aos complexos são todos os elementos que são complexos, mas que são algébricos sobre Q. Isso aqui dá um corpo. Foi isso que a gente acabou de demonstrar, né? Por que dá um corpo? Porque para a gente mostrar que é um corpo, tem que valer todas aquelas propriedades, mas a distributividade, a associatividade, todos eles já são herdados do corpo maior, os complexos. A única coisa que a gente tem que verificar é que é fechado para a diferença, produto e inverso, que a gente demonstrou que é fechado. Então, esse corpo, que é muito importante, ele é chamado de fecho algébrico dos racionais sobre os complexos. Ele é um corpo que contém todos os elementos algébricos. Esse corpo aqui é uma extensão de Q, mas não é finita, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter extensões de grau tão grande quanto a gente queira. E todos eles estão aqui dentro, que são todos os elementos que são algébricos sobre os racionais. Outro fecho algébrico interessante é o fecho algébrico agora com relação aos reais. Ou seja, são todos os elementos que são reais e que é algébrico sobre o que? Ou seja, esse conjunto nada mais é do que a interseção desses com os reais. Então a gente demonstrou isso, que esses conjuntos existem, são muito importantes. E sim, por que essa extensão não é finita, é uma extensão infinita? Porque a gente sabe, se fosse finita, né, se o fecho de Q sobre os complexos fosse uma extensão finita dos racionais, digamos, N, a gente chegaria a uma contradição, porque se eu pegar um número primo bem maior do que esse, a gente sabe que o polinômio x elevado a p menos... É o próprio número primo aqui, também serve, o mesmo número primo. Onde esse número primo aqui, p, é um número muito maior do que n, para garantir que p menos 1 não seja igual a n. Então esse polinômio aqui, ele é irredutível. P de x, ele é irredutível pelo critério de Eisenstein, irredutível, e, portanto, quando a gente considerar a dimensão, né, o grau da extensão de Q por essa raiz pésima de P sobre Q, esse aqui vai dar um polinômio de grau P, então essa dimensão dá P, que é maior do que N. Ou seja, e esse aqui com certeza, esse elemento pertence a esse corpo. Então não pode, né? Esse elemento aqui é um elemento, os elementos aqui são elementos algébricos, são raízes desse polinômio. Isso não poderia acontecer, porque a gente está supondo que todos eles têm dimensão, estão nessa situação aqui, que a dimensão é n, e eu achei um que é maior do que n. Então não pode ocorrer isso. Ou seja, a dimensão aqui, isso aqui é um absurdo, né? Porque na realidade esse p teria que ser menor ou igual que n. Por quê? Porque esse conjunto está contido nesse. Então não pode ocorrer isso. Então, na realidade, essa aqui é um exemplo de uma extensão infinita, que é algébrica. Ou seja, não é toda extensão que é algébrica que é finita, não. Isso aqui é um exemplo de extensão que é algébrica, mas não é finita. Agora, se for finita, ela é necessariamente algébrica. Então, obrigado por ter assistido, pessoal, e até a próxima exposição.